igreja, bom dia a todos. Meu nome é Letícia, eu sou da Igreja de Cristo Rio de Janeiro, faço parte do Ministério Universitário. E eu vim aqui, minha irmã, minha amiga, te animar para o nosso próximo encontro das mulheres dessa terça-feira. A nossa irmã, Ariela, que é nutricionista, vai levar algumas reflexões muito pertinentes e muito importantes que a Palavra de Deus nos traz. Ela vai te mostrar que o corpo ideal é o seu. Esse é o título do nosso próximo encontro, que vai acontecer no Google Meet dessa vez. Nessa próxima terça-feira, dia 27 de outubro, às 7 horas da noite, no Google Meet. Vai ser muito especial e a gente espera você lá. Bom culto! Bom dia, igreja! Bom dia! Eu sou Gabriel e essa é minha esposa Ariela. E gostaríamos de dar um muito bem-vindo a todos vocês e esperamos que essa manhã seja uma ótima manhã para todos nós. Eu queria ler uma escritura que fica lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15 até o 20, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E essa escritura aqui fala sobre Cristo, fala sobre Jesus, sobre a sua grandiosidade, sobre a sua supremacia. E o nosso desejo é que nessa manhã esse culto ajude você a conhecer mais de Cristo, a conhecer o quão Ele é incrível, a conhecer o quão Ele é supremo e aprofundar o seu relacionamento com Ele, a termos ou a desenvolvermos um relacionamento íntimo com Ele e aproveitarmos a oportunidade que Ele nos dá através da sua morte na cruz, de ter esse relacionamento tanto com Ele quanto com o Pai. Que as nossas maiores certezas possam estar fundamentadas em quem Ele é e no nosso relacionamento com Ele. A minha esposa vai fazer uma oração agora para nós. Vamos lá. Senhor Deus, querido, obrigada. Obrigada pelo seu amor incrível por nós. Obrigada por enviar Jesus para nos ajudar a estar perto do Senhor de novo. Obrigada porque Ele é a sua imagem. Nele todas as coisas foram criadas, Deus, e tudo se tornou possível. Esse nosso relacionamento se tornou possível contigo por causa do que Ele fez, Deus. Obrigada pela chance de te adorar. Que isso, Deus, seja a maior certeza no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a aprender a estar contigo, a nos relacionar verdadeiramente contigo. Eu oro por cada um, Deus, que está assistindo esse vídeo agora. E que a gente, Deus, se conecte com o Senhor através de tudo que for dito aqui. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que vão conduzir o culto durante todo esse tempo juntos. E é isso. Obrigada pelo seu amor por nós. Nos ajuda, Senhor, a viver conforme a tua palavra. Assim que eu oro, grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Bom culto. Cristo é meu abrigo e meu protetor, minha esperança e eterno Salvador. Cristo é muito mais que um amigo, és o meu abrigo e protetor, é a minha paz e consolador. Posso confiar no amor de Cristo, Ele está comigo aonde eu for, por isso que eu canto sempre ao Senhor. Cristo é meu abrigo e meu protetor, minha esperança e eterno Salvador. Cristo é meu amigo e consolador, minha esperança e eterno Salvador. Cristo é muito mais que um amigo, és o meu abrigo e protetor, é a minha paz e consolador. Posso confiar no amor de Cristo, Ele está comigo aonde eu for, por isso que eu canto sempre ao Senhor. Cristo é meu abrigo e meu protetor, minha esperança
e eterno Salvador. Cristo é meu amigo e consolador, minha esperança e eterno Salvador. Cristo é meu abrigo e meu protetor, minha esperança e eterno Salvador. Cristo é meu amigo e consolador, minha esperança e eterno Salvador, minha esperança e eterno Salvador, minha esperança e eterno Salvador. Olá, amados. Eu me chamo Rodrigo, pertenço à Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Estou aqui para dedicar um momento de oração, erguer um clamor em favor da Igreja, das nações, dos povos e das lideranças dessa terra. Oremos. Pai amado, Deus eterno, agradeço, Pai, pelo fôlego de vida, Pai. Por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, unidos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos, Pai, pedindo que o Senhor possa curá-los de dentro para fora, curando a alma e o físico. Que o Senhor possa conduzi-los pelo caminho da salvação e a nós também, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar de acordo com Tua vontade e Teu propósito. Que o Senhor possa nos dar um entendimento do Teu plano para nossas vidas. Que possamos ser instrumentos de boas obras em Tuas mãos. Agradeço pelas vidas que foram salvas, pelos livramentos. Peço que o Senhor console e conforte o coração daqueles que sofreram perdas. Oro também para aqueles que estão estudando para descobrir a cura para a Covid-19. Peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, de acordo com Tua vontade, Senhor, e de acordo com as boas obras que o Senhor separou para cada vida. Pai, eu peço perdão por nossos pecados. Por favor, perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que cometemos conscientemente e pelos pecados que cometemos por ignorância, Senhor. Por favor, perdoa-nos. Peço que o Senhor abençoe as lideranças, Senhor, governamentais e não governamentais, para que possamos viver de forma pacífica, Pai, tendo a liberdade de pregar e viver o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Peço que o Senhor continue com a obra que começou em nossas vidas. Oro por este culto, que suba ao Senhor, chegue até o Senhor como um cheiro agradável, e que possamos adorá-lo com nossas próprias vidas. Pois o Senhor é digno, o único digno, de todo louvor e exaltação. Por favor, Pai, fique conosco, para aquele que queira trazer a palavra, que o Senhor fale por meio do Espírito Santo e também possa nos dar um entendimento e a comunhão por meio do Teu Espírito, ó Deus. Agradecido, assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Bom culto. Louvem ao Senhor, Rei do Universo. Toda honra e louvor pertencem a Ti. Cantemos no
voz ao Eterno e Criador. Ele é a razão do nosso louvor. Louvem ao Senhor, Rei do Universo. Toda honra e louvor pertencem a Ti. Nossas vidas refletem o amor que é fruto do Salvador. Ele é a expressão de todo louvor. Grandioso Tu és, Rei do Universo. Toda honra e louvor daremos a Ti. Grandioso Tu és, Rei do Universo. Adoremos com devoção. Tua cruz nos trouxe o perdão. Cristo é o motivo da nossa união. Louvem ao Senhor, Rei do Universo. Toda honra e louvor pertencem a Ti. Nossas vidas refletem o amor que é fruto do Salvador. Ele é a expressão de todo louvor. Grandioso Tu és, Rei do Universo. Toda honra e louvor daremos a Ti. Grandioso Tu és, Rei do Universo. Adoremos com devoção. Tua cruz nos trouxe o perdão. Cristo é o motivo da nossa união. Cristo é o motivo da nossa união. Cristo é o motivo da nossa união. Amém. Olá, meu nome é Henrique e esse é o momento das nossas ofertas. E a gente que já costuma ofertar a Deus, né, ou seja, direcionar uma parte dos nossos recursos financeiros para a igreja, né, isso é que é oferta, que eu falo de oferta a Deus. A gente que já faz isso há um bom tempo, às vezes, né, e hoje eu me perguntei, por que eu faço isso? Por quê? Qual é o motivo, a essência? E aí eu estava lembrando que as ofertas a Deus, elas foram realizadas antes de Jesus falar a respeito, antes da lei de Moisés falar a respeito disso também. Então, ou seja, é uma prática muito antiga, muito antes da religião instituída, digamos assim, né? Como está no Antigo e no Novo. E é interessante, a gente tem a oferta de Abel para Deus, lá naquela época, de Abraão para Melquisedeque. Então, você vê que é uma prática antiga, né? E aí, buscando essas origens, eu me deparei com algo que fala das bases, né? Que é o Salmo 50, versículo 7. Diz assim: Deus diz, escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São todos meus os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês
seja o sacrifício que oferecem a Deus. E que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Então, veja só, tudo na terra pertence a Deus. Então, teoricamente, por que ofertar algo para Deus, algo que já pertence a Ele? Tudo é dele, né? Mas o interessante é o seguinte, Deus, mesmo tudo pertencendo a Ele, tem partes da criação de Deus que Ele não permite que a gente faça uso, que a gente usufrua, né? Isso não porque Ele precise disso, mas porque nós precisamos. Nós precisamos entender que tudo pertence a Ele, nós pertencemos a Ele, nós dependemos dEle. Se nós temos algum recurso, se nós temos vida, é porque é dEle. Então, é uma disciplina que nós precisamos, né? E é interessante porque, por exemplo, tem um caso onde Deus separou uma parte de todos os recursos que existiam na terra. E isso está lá no começo do relato da criação, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Todo o jardim foi disponibilizado para Adão e Eva, menos a árvore e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só essa parte que Deus não permitiu que fosse feito uso por parte de Adão e Eva, mas infelizmente eles não respeitaram essa única parte que Deus não permitiu. Então, o momento da oferta é o momento da gente adorar a Deus e separar a parte que Ele falou, que a gente não deve fazer usufruto, e sim ofertar, destinar para o propósito que Deus colocou, que é o propósito da oferta. Nesse caso, a oferta para a igreja, como a gente já viu, que já acontece muito antes mesmo da lei de Moisés. Tá? Então, vai aparecer aqui na tela a conta da igreja, tá? Para que você possa fazer o depósito bancário, e vamos fazer uma oração para a gente fazer esse momento da oferta. Pai eterno, querido Deus, quero muito agradecer nessa manhã, Pai, por termos a oportunidade de ofertarmos, Pai, por ter a oportunidade de refletir na Tua grandeza, no porquê, Pai, podemos ofertar, Pai. É um privilégio ofertar ao Senhor, Pai. Ter a oportunidade de contribuir de alguma forma, Pai, para o avanço do Seu reino. Muito obrigada por essa manhã. Esteja com cada um, Deus, que vai ofertar no dia de hoje, Pai, nos dias seguintes. Que o Senhor receba, Pai, como uma oferta de aroma agradável. Te agradeço por tudo, em nome do Seu Filho Cristo amado. Amém. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
nascimento, já somos rodeados de planos. Dos estudos à carreira, do casamento aos filhos, o planejamento parece trazer a certeza do que virá. Mas quando as coisas não acontecem como a gente espera, quando a frustração toma todo o espaço dentro de nós, apesar do nosso esforço, experimentamos nesse ano o que talvez seja a maior incerteza de nossas vidas, algo que mudou totalmente a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Então, como querer dominar a vida incontrolável? Como confiar nossos dias a algo mutável? Se nós não podemos ter certezas, quem poderá ser a nossa certeza? Certezas e Incertezas é a nova série da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, todos os domingos de outubro, às 10h30, no canal do YouTube. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui juntos, podendo estudar a Bíblia e conhecer mais sobre Deus. Estamos no meio de uma série incrível, uma série que fala sobre certezas e incertezas, uma série tão apropriada para esses dias que estamos vivendo. Então nós vamos estudar na Bíblia hoje uma das certezas, ou seja, a certeza das promessas de Deus. Antes de começar então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, obrigado por esse tempo, mesmo que seja virtual, Deus, mas um tempo tão especial que passamos como família, que podemos estudar a Tua Palavra, que é tão inspiradora, tão cheia de direções para nossas vidas. Eu oro tanto, Pai, para que o Senhor possa usar o tema de hoje, possa usar as Escrituras e cada coisa que vamos conversar aqui essa manhã, Pai, para poder ajudar cada um de nós a chegar aos nossos corações mais perto do Senhor. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, estamos numa série que fala sobre as certezas e incertezas. E é interessante que Anderson começou essa série falando sobre incertezas, as incertezas do futuro. E é interessante quando a gente pensa nos pilares com que as pessoas constroem as suas vidas. Geralmente nós construímos em cima de alguns pilares, que são aqueles que nós temos ou colocamos muitas vezes a nossa confiança, nossa certeza. Um desses pilares é a parte financeira. Colocamos a nossa confiança nas nossas finanças, no quanto temos, nas nossas posses, o que nós temos. E aí eu estava lembrando sobre isso, lembrando que quando eu era pequeno, por exemplo, você podia, e alguns aqui que estão nos ouvindo hoje nem vão lembrar dessa época, nem participaram dessa época, mas você podia, por exemplo, com o mesmo dinheiro, você podia comprar um carro ou comprar um telefone. É, isso mesmo. Um telefone custava o preço de um carro. Você ter uma linha telefônica custava mais ou menos o preço de um carro. E você vê, hoje, passando o tempo, hoje você ter uma linha telefônica, ou usar uma linha telefônica, pré-pago é menos do que R$5. E aí você vê assim, o quanto algo que é uma certeza no momento, naquela época o telefone era um investimento, hoje o telefone não vale nada, são R$5, você tem lá uma linha para você utilizar. Uma outra parte que a gente pode falar, que é uma incerteza, é a questão da saúde. No início do ano começamos com o problema da Covid-19, e eu lembro de eu falando isso, de eu pensando isso, falando, não, com certeza em setembro estará tudo resolvido, vamos descobrir rápido uma vacina, e vai estar tudo certo em setembro. Bom, setembro já chegou, outubro já está quase acabando e ainda não temos a certeza de quando vamos sair disso. Essa semana eu recebi uma ligação da escola da minha filha falando justamente que assim, olha, sabe como é que é? Nós estávamos certos de que ano que vem voltaríamos, mas agora, e é certo, ou seja, não existe mais certeza. Como o futuro ele é incerto. Como a gente não pode falar de nada que vai acontecer amanhã ou que não vai acontecer amanhã. Por quê? Porque realmente, como o Anderson colocou, o futuro é incerto.
Bom, para acabar então essa série aí de fatos ou de discussões sobre a incerteza do futuro, ou sobre sobre o quanto é incerto, o quanto nossas vidas são incertas, eu queria contar para vocês sobre junho de 2009. Provavelmente você não vai lembrar dessa época, o que aconteceu nessa época, mas o que aconteceu nessa época marcou profundamente a minha vida. Eu trabalhava nessa época com inspeção de equipamentos, e eu estava na minha mesa sentado quando chegou um pedido, falando assim, olha, precisamos fazer uma inspeção de equipamentos na Alemanha. E aí eu fui destacado para fazer essa missão, para ir lá para a Alemanha fazer a inspeção desse equipamento. Só que, por uma coincidência, naquela época aquilo estava coincidindo com o final de um curso que eu estava fazendo. E aí um amigo que trabalhava junto comigo falou comigo assim, poxa Hércules, tô vendo aí que vai ter essa missão lá fora, e eu posso ir no seu lugar. Você, tudo bem? Eu posso ir no seu lugar, você fica aqui no meu lugar fazendo o meu trabalho e eu vou no seu lugar. Isso era junho de 2009. E aí o que aconteceu, né, que todos agora vão lembrar quando eu falar, foi justamente o voo da Air France, o 447, quando ele vem cair no oceano. E aí esse meu colega estava nesse voo, né? Um voo que era o voo que eu deveria estar justamente quando eu recebi essa missão. Ele foi na missão por mim, ele falou que ele iria no meu lugar e efetivamente ele foi no meu lugar nesse voo. E aí é que a gente entende com profundidade o quanto o futuro ele é incerto. Tem uma escritura, que se não me engano foi uma das escrituras que o Anderson leu, em Tiago 4, versículo 14, que fala assim, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. A Bíblia fala aqui que nós somos uma neblina passageira. Então, de fato, não tem como eu e você termos nenhuma certeza sobre o futuro. Agora, imagina que nós somos responsáveis por tantas coisas nas nossas vidas. Nós somos responsáveis, muitos de nós somos chefes, né, pais e mães, cuidamos da nossa família, cuidamos dos nossos pais, cuidamos dos nossos filhos, alguns de nós são possivelmente empresários, alguns de nós têm grandes responsabilidades com outras pessoas. E como é que você vai construir a sua vida? Como é que você vai ter paz ou você vai ter direção para justamente construir a sua vida quando a gente entende profundamente que o futuro ele é tão incerto? E aí a gente precisa então encontrar algo nas nossas vidas, encontrar algo que nos dê essa esperança, essa força, essa direção para irmos em frente. E aí eu queria ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, que fala assim, por isso os que sofrem, porque essa é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. E aqui então está o ponto que eu gostaria de falar para nós. Essas pessoas aqui, elas estavam passando por dificuldades. E o que Pedro fala para elas aqui, olha só, realmente o nosso futuro ele é incerto, mas existe algo que nós podemos fazer. Mesmo que nós estejamos sofrendo, mesmo que esse momento que nós estejamos hoje seja um momento difícil, existe algo que eu e você podemos fazer, que é entregar nossas vidas completamente a Deus.
confiando nas suas promessas. Por quê? Porque, como a Bíblia fala aqui, ele sempre cumpre as suas promessas. Então, o que fortalecia essas pessoas aqui, o que deve fortalecer você, o que deve dar direção, força, coragem para você andar no seu dia a dia, para você cuidar da sua família, devem ser as promessas de Deus. Porque nas promessas de Deus nós encontramos certezas. Por quê? Porque Deus sempre cumpre as suas promessas, sabe? E aqui eu acho que existe uma grande diferença que a gente pode colocar como se fosse uma âncora de um barco. Nós podemos colocar aqui uma âncora para nossas vidas. Porque a ciência fala do futuro, só que ela não conhece o futuro. Ela tenta fazer previsões, mas ela não conhece o futuro. Especialistas falam do futuro. Olha, no futuro vai ter isso, no futuro vai ter aquilo. Até mesmo o cinema fala do futuro. Olha, vai ter... Quando eu vi lá Star Wars e eu vi aquelas espaçonaves, eu pensava assim, nossa, no futuro a gente vai voar com o nosso carro. E isso não aconteceu. Algumas coisas aconteceram, outras não. Por quê? Porque é impossível prever o futuro. Organizações falam do futuro, até as religiões falam do futuro, mas somente Deus é que é capaz de cumprir as suas promessas do futuro. E é por isso que essas pessoas que nós vemos aqui eram pessoas que, apesar do sofrimento, eles eram fortes, resilientes. Então hoje eu quero falar sobre as promessas de Deus, porque eu quero que você se sinta inspirado a se aproximar de Deus, inspirado a ter um relacionamento profundo com Deus, inspirado a dar 2 passos a mais no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque se tem algo que é certo nas nossas vidas, se tem algo que é certo nesse mundo louco que nós vivemos, as promessas de Deus se cumprem. Porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Mas vamos lá, o que dá força a essas promessas? Por que essas promessas são diferentes das outras coisas? E aí eu queria lembrar aqui de um livro que eu li, que eu achei muito interessante. O livro se chama A Velocidade da Confiança. E ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, para você confiar em alguma coisa, a confiança ela vem de como se fossem 2 pedaços né? Ela fala assim, olha, primeiro é a competência e o outro é a intenção. E aí eu vou explicar para você. Então, por exemplo, eu posso usar aqui um exemplo e falar assim, você confia por exemplo, num parente seu, na sua mãe, no seu pai, você confia neles? E aí você, obviamente, vai falar assim, é claro que eu confio, Hércules. E aí, mas o que o livro fala é assim, bom, depende, né? Por exemplo, se você estiver precisando fazer uma cirurgia, você vai confiar no seu pai, na sua mãe? Não, você não vai confiar. Por quê? Porque embora você tenha certeza que eles têm a melhor das intenções com você, eles não têm a competência. Eles não conseguem fazer aquilo. Então, se você tem a intenção, mas você não tem a competência, você não vai... não dá para confiar, né? Em alguns casos. E bom, e tem um contraponto para isso também. Por exemplo, eu estava assistindo um jornal e ele estava falando lá de um cara que estava sendo investigado e para mim me pareceu uma pessoa super inteligente, ou seja, uma pessoa muito competente. Mas também me pareceu que as intenções dela não eram boas. Então, por exemplo, você daria para essa pessoa, para uma pessoa que é super inteligente, mas você está vendo lá que ele tem uma vida muito ruim, você daria, por exemplo, sei lá, as suas finanças para ele cuidar, ou a chave da sua casa para ele cuidar? Provavelmente não. Por quê? Porque se tem somente a competência e não tem a intenção, você não sabe quais são as intenções daquela pessoa, é difícil você estabelecer confiança. Então, eu achei interessante o que o livro fala, porque ele fala, bom, para eu estabelecer confiança em algo ou em alguém, numa circunstância, é preciso que 2 coisas caminhem juntas. A competência e a intenção. Ou seja, eu preciso confiar que aquela pessoa tem aquela competência. E eu preciso confiar que aquela pessoa tem as intenções. E aí vamos falar então um pouquinho sobre Deus quando ele fala sobre as promessas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. A Bíblia fala assim,
Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Olha que interessante. Olha o que a Bíblia fala aqui. Que em toda a criação, desde o início dos tempos até o futuro, tudo está descoberto aos olhos de Deus. Deus pode ver tudo. Deus não se assusta com uma epidemia, porque Ele já sabia da epidemia. Deus não se assusta com algo que acontece, porque Ele já sabe. Deus não se assusta quando eu e você fazemos algo que não é legal. Por quê? Porque Deus nos conhece com profundidade. E tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, em toda a criação, em todas as coisas, em todos os tempos. Tudo Deus presta atenção e tem o conhecimento. Então Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro, assim como Deus sabe tudo o que aconteceu no passado, assim como Deus sabe tudo o que está acontecendo hoje no presente. E aí então eu posso confiar, e aqui então tem uma competência, que como é que eu posso confiar em alguém que vai prometer alguma coisa, que algo vai acontecer, ou que ele vai me dar algo, se essa pessoa não sabe. E aqui nós começamos então a ver que as promessas de Deus, elas são fundamentadas no próprio Deus, ou seja, na própria pessoa de Deus. Porque Deus, então, eu posso confiar nas promessas de Deus, porque eu estou confiando nas promessas de um Deus que sabe todas as coisas. Quando Deus fala sobre o que nós devemos fazer hoje para colhermos um bom futuro, Deus sabe o que está falando. Quando Deus fala sobre nossos casamentos, Deus sabe o que está falando. Quando Deus fala sobre criação dos filhos, Deus sabe o que está falando. Quando Deus fala sobre o nosso caráter, a maneira da gente trabalhar o nosso coração, Deus sabe o que está falando. Quando Deus quando Deus inspirou a escrita da Bíblia e colocou todos os livros e nos deu essa chave maravilhosa, esse livro maravilhoso que nos guia, mesmo aí há milhares de anos. Como é que Deus escreve algo assim? Como é que Deus inspira algo assim? Porque Deus sabia exatamente aquilo que eu e você precisávamos ouvir. Deus sabe todas as coisas. E por isso nós devemos confiar. Porque se uma coisa que Deus sabe Deus sabe o melhor para nossas vidas. Em Hebreus ainda, capítulo 4, versículo 20 e 21, fala assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Olha que incrível essa escritura. Porque eu não sei o quanto você conhece da história de Abraão, que antes era Abrão, mas Deus um dia chega para ele e fala assim: olha, você vai para uma nova terra e você vai ser o pai de muitas nações. E imagina você acreditar em algo assim. É fantástico, é uma promessa incrível. Você faria algo assim? Imagina, se você hoje ouvisse Deus falando: olha, você vai se mudar daqui e você vai ser pai você vai ser o pai de muitas nações. É difícil a gente acreditar. Mas Abraão, e aí o que acontece, né, no desenrolar aí da história, é que Abraão muitas coisas acontecem na vida dele. Ele chega à idade, ele se torna mais velho, ainda não tem um filho, um dia Deus chega e fala assim: você vai ter um filho. E por isso que Abraão, ele é o pai da fé. Por quê? Porque mesmo com todas as coisas contra, ele continuou acreditando. E é o que a Bíblia fala aqui, né? Fala que ele não duvidou da promessa de Deus. E a sua fé o encheu de poder. Olha quanto poder pode ter na sua vida se você confiar nas promessas de Deus. Sabe, Abraão, o que enchia ele não era a vitalidade. O que enchia ele de força, de coragem,
de ânimo para a vida. E sabe, eu vejo hoje tantas pessoas reclamando. E eu quero inspirar você a olhar para Abraão, de olhar para as promessas, de se agarrar nas promessas de Deus. E como Abraão fala aqui, que a fé dele, como a Bíblia fala aqui, que a fé encheu Abraão de poder. Sabe, você pode ser um homem poderoso. Você pode ser uma mulher poderosa. Se a sua fé o encher de poder, e isso fala tanto com a confiança que a gente coloca nas promessas de Deus. E ele fala aqui, porque ele tinha toda a certeza de que Deus podia cumprir o que havia prometido. Então aqui existe uma segunda competência de Deus. Sabe, Deus tem muitas competências. Eu poderia ficar aqui falando de várias delas, mas eu queria falar dessa segunda, que eu acho que ela é tão importante para as promessas, que é Deus é onipotente. Ou seja, Deus, além dele saber todas as coisas, então não existe nada que ele não saiba e que ele não está falando com propriedade. Eu sei isso, eu sei o que você precisa, eu conheço o futuro. Ele também é um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é um Deus que pode abrir o mar no meio se ele quiser. Ele é um Deus que pode fazer milagres. Ele é um Deus que pode ressuscitar pessoas. Ele é um Deus que pode transformar vidas. Ele é um Deus que pode pegar uma pessoa tipo Paulo, que era um cara que era um perseguidor, e transformar numa pessoa que era um cristão incrível. Sabe, o nosso Deus, ele é um Deus que pode fazer qualquer coisa. E por isso e aí voltando então para o ponto lá de cima, quando eu estava falando sobre competência, por que eu posso então colocar minha confiança em Deus? Eu posso colocar minha confiança em Deus porque ele tem a competência. Ele sabe todas as coisas e ele pode fazer todas as coisas. Você hoje confia em Deus? Você hoje confia, você coloca a sua vida nas mãos de Deus? Você conhece a Bíblia? O quanto você conhece das histórias da Bíblia? E eu queria te inspirar, porque quando você lê a Bíblia, você não encontra super-heróis. Na verdade, a gente encontra os heróis como eu e você, ou seja, homens e mulheres falhos, mas que acabaram se revestindo de um poder incrível. E isso transformou suas vidas, e isso produziu na vida deles, ou foram protagonistas de uma jornada incrível, assim como Deus espera que você seja um protagonista incrível. Sabe, Deus espera de nós homens que sejamos protagonistas incríveis nas nossas famílias. Sabe, Deus espera que você seja um protagonista incrível no seu casamento. Deus espera que você seja um protagonista incrível na vida de muitas pessoas. E quando ele fala isso, ele fala por quê? Porque ele pode fazer todas as coisas. Então, beleza, Hércules, agora então eu entendo a competência, né, de Deus. Ou seja, estamos falando de um Deus, esse Deus que vai fazer as promessas, que tem as promessas na Bíblia. E aí por isso que então eu posso falar que as promessas são as certezas das promessas de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Segundo, porque Deus é um Deus capaz de fazer qualquer coisa. Deus tem o poder de fazer todas as coisas, ele é onisciente, onipotente. E aí eu queria falar da terceira, que eu acho que é muito importante, e isso talvez é a ponte que separa hoje muitas pessoas, sejam cristãos, sejam até pessoas que nem estão estudando a Bíblia ainda, que separa elas dessa confiança maior. E aí é o que eu vou falar agora, está lá em João, capítulo 3, versículo 16, que é justamente a intenção. Eu confio em Deus por quê? Porque ele é competente para cumprir suas promessas. Mas será que ele tem a intenção de cumprir as suas promessas? É o que nós vamos ver então em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto
que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que incrível! Olha que incrível! E se você é pai, se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Você entende que o amor que a gente tem por um filho é um amor maior do que o amor que nós temos muitas vezes por nós mesmos, né? Somos capazes de desafios, somos capazes de nos negarmos, somos capazes de andar 2 milhas a mais, né? Eu tenho visto um amigo publicando lá sempre uma mensagenzinha: pais, não desistam. E é isso mesmo. Para a gente pode estar até muito duro. Mas se estiver duro para os nossos filhos, sabe, é uma dor maior. Às vezes, para mim, o que dói mais em tudo que a gente está vivendo nem é o que eu estou sentindo só, mas é olhar para o lado, ver minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos, é ver o sofrimento dela. Talvez esse sofrimento seja um sofrimento que me doa mais até do que o que eu sinto. E aí a gente vê aqui, então, nessa passagem, que Deus deixa clara a intenção dele, que fala assim, que ele amou o mundo tanto, né, a intenção dele de ajudar você, de cumprir as promessas dele na sua vida, de cumprir as promessas dele na minha vida, é tão grande para eu não deixar nenhuma dúvida no seu coração de que eu tenho a intenção de te ajudar, de que eu tenho a intenção de te salvar, de que eu tenho a intenção de fazer o melhor para você. O sacrifício que eu vou fazer é entregar a vida do meu filho, Jesus Cristo, para salvar você. E aí, então, é um sacrifício que a gente que é difícil de entender, né? Que é humanamente, aliás, desculpa, não é difícil de entender. Humanamente é impossível. É impossível entender esse sacrifício que Deus fez por mim. Alguém que não merece, alguém que não tem nada de especial, né? Alguém que é uma pessoa comum, com falhas, com erros, e entregar alguém que é perfeito, completamente bondoso, para justamente me salvar, para justamente te salvar. E aí, então, quando nós olhamos as promessas de Deus, e aí, agora lembrando aquilo que eu estava falando lá no início, por que eu posso confiar em Deus? E que eu posso confiar nas suas promessas? Porque Deus, ele é competente para fazer com que as promessas dele se cumpram. Pode estar muito difícil, mas Deus pode todas as coisas. Pode ser uma neblina que ninguém enxerga, mas Deus vê tudo. Pode ser que o nosso futuro esteja muito nebuloso por conta de um momento que nós estamos vivendo que a gente não sabe. Não sabemos quando vai ter vacina, não sabemos a exatidão do que acontece nessa doença ainda. Simplesmente não sabemos. A grande verdade é essa, não sabemos muito mais do que sabemos. Mas isso não é a verdade para Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o dia, Deus sabe a hora, Deus sabe o minuto, Deus sabe todas as coisas. E aí então, para alguém que tem a competência e tem a intenção que é demonstrada justamente quando ele entrega o filho dele por mim e por você, então nós podemos sim colocar a nossa confiança em Deus. E eu queria justamente convidar você a colocar a sua confiança em Deus. E então agora vamos falar sobre as promessas. Então primeiro começamos falando realmente sobre um futuro incerto, depois falamos então sobre quem é que promete, quem é o dono dessas promessas, quem é aquele que promete,
porque eu só posso ter certeza das promessas se eu sei quem é que está fazendo a promessa, e nós sabemos agora que essas promessas, eu posso confiar nessas promessas, porque essas promessas são as promessas de Deus. E aí eu queria falar então sobre a Bíblia. Você sabia que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas? Isso mesmo, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas de coisas que Deus fala que são promessas de que iriam acontecer e que eu e você podemos usufruir delas. Obviamente, hoje não dá para eu falar das 8.000 nem perto delas, mas eu separei aqui 3 promessas. 3 promessas para falar que eu acho que elas são muito significativas para aquilo que a gente está vivendo hoje, esse momento de tantas incertezas. A primeira promessa é que Deus promete direção nos tempos difíceis. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Muitas vezes nós não sabemos o que devemos fazer. No casamento, né? Eu tenho visto quanta dificuldade essa pandemia trouxe. Por quê? Porque nós estamos vivendo, todos nós confinados dentro dos nossos lares. Alguns de nós trouxemos o trabalho, né, na bagagem para dentro de casa, ou talvez a maioria de nós trouxe o trabalho. E agora você tem o trabalho, você tem o seu casamento, você tem o seu filho, e aí tem uma loucura toda de uma vida que você nunca viveu e você está lá pensando, e de vez em quando acontecem eventos que você fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer diante disso que está acontecendo aqui? Estamos experimentando de fato uma vida que nós nunca tivemos e não tem nenhuma referência. Mas o que a Bíblia está falando aqui é que se a gente confiar em Deus de todo o nosso coração, ao invés de a gente se apoiar na nossa própria inteligência, e aí ele fala: lembre-se de mim em tudo que você fizer, e eu lhe mostrarei o caminho correto. E sabe, é tão incrível. Eu tenho visto essa semana, algumas semanas atrás, acho que 3 semanas atrás, um amigo que nem faz parte de um dos círculos veio falar da dificuldade dele no casamento. E foi muito especial poder aconselhá-lo. Ele nem tem um relacionamento ainda tão grande com a Bíblia, mas foi muito bom. Eu abri as escrituras para ele, comecei a ler a Bíblia para ele, falando: poxa, olha só o que Deus fala. Olha o papel do marido, olha o que Deus espera de você. E comecei a falar com ele, falei: olha, o seu casamento, ele tem que ser a coisa mais importante, depois de Deus tem que ser a coisa mais importante para você. Então lute pelo seu casamento, fortaleça seu casamento. Se alguma coisa está atrapalhando isso, sabe, esqueça isso, porque esse é o lugar que você tem que estar. E aí você pensa assim: poxa, da onde eu aprendi isso? Sabe, eu aprendi isso da Bíblia, porque isso é uma promessa. E aí se você lembra de Deus em tudo aquilo que você faz. Eu estava ali numa situação do trabalho, mas quando eu lembro de Deus e penso nas coisas que Ele fala, que Ele faz, é incrível como Deus dá pra gente o caminho correto. Essa semana eu estava também passando por uma questão, e é interessante, a gente está sempre experimentando coisas novas, né? A nossa filha crescendo, e o crescimento traz as fases de desenvolvimento. O desenvolvimento, às vezes, desabrocham coisas maravilhosas que você fala assim: nossa, que incrível. E desenvolvimento, às vezes, desabrocha as coisas e fala assim: meu Deus, o que eu faço com isso? De novo, não só no casamento, mas também com os filhos. E aí, quando você lembra de Deus, você fala: puxa, Deus, já sei qual é o caminho correto. E aí eu lembrei de um brinquedinho que eu tinha feito, ainda dando lá aula para as crianças. E aí eu mostrei o brinquedinho, e aí a gente conseguiu estabelecer uma conversa, que o fato ali, que o objetivo da conversa era justamente ajudar ela a conseguir olhar o coração
dela e entender assim, puxa vida, eu preciso mudar o meu coração. Mas na situação era difícil pensar nisso, mas quando você se lembra de Deus, e aí eu poderia falar de tantas coisas no trabalho e tal, mas o que eu, no final das contas, eu queria marcar para nós hoje e te inspirar, é que eu sei que vamos passar por coisas difíceis, estamos passando por coisas que nós nunca atravessamos, e as situações são inesperadas. Então, se eu me basear no meu conhecimento, vai furar, porque eu não conheço o que tem pela frente. Né? Se eu me basear no futuro, não, o meu passado, eu tenho uma experiência, eu vou usar essa experiência para o futuro, sabe? Isso vai, é furado, porque a gente não conhece o futuro é incerto. Mas a promessa fala aqui que se eu lembrar de Deus em cada coisa, se em cada área da minha vida eu levar ela para Deus e falar, Deus, como é que eu lido com isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Como é que eu entrego isso aqui ao Senhor? O que o Senhor deseja que eu faça com isso que daqui na verdade que é seu e o Senhor tem me dado para eu usufruir, cuidar? A Bíblia fala que Deus mostra o caminho correto e sabe, se aproxime de Deus. Sabe, se aproxime da Bíblia, estude mais a sua Bíblia, aproveite. O que vai ficar, sabe, quando esse tempo todo passar? Quais são as coisas que você vai levar na sua bagagem? Você vai levar a transformação da sua vida, que você se transformou? Você vai levar que você, aprendeu coisas maravilhosas? Ou você só vai levar coisas ruins? Ou só vai levar uma bagagem de mágoas, ressentimentos, de tristeza? Lembre-se de Deus em tudo que você fizer. E Ele lhe mostrará o caminho correto. Segunda promessa, que também eu acho ela tão incrível para esse momento, é força nas dificuldades. Em Isaías 43, versículos 2 e 3, fala assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Sabe, muitas vezes nós nos sentimos sem força. Não é verdade? Como é para você? Muitas vezes eu me sinto sem força. Esse é um momento muito profundo. Se existe aqui, a Escritura fala de a gente atravessar águas profundas, e se existe águas profundas, é esse momento que nós estamos atravessando. A água não está mais aqui, ela já passou a cabeça já, você já está embaixo d'água. Ou seja, a gente falou que a gente ia ficar 2 meses, talvez 3 meses, estamos aqui já metade do ano, o ano está indo embora e a gente está aqui na batalha, eu e você. E parecia que a gente não teria forças para aguentar. Mas o que a Bíblia fala aqui é que Deus está do nosso lado. Que Deus está do seu lado e Ele quer te dar forças. E Ele quer te levantar. E Ele quer ser aquele salva-vidas que te abraça e que quando você lá não sabe nadar, que te levanta. Por quê? Porque Ele quer ajudar você a atravessar as águas profundas. E Ele fala, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Santo Deus, Salvador. Sabe, a força de Deus pode nos ajudar a superar as dificuldades. Talvez você esteja passando pelo momento mais difícil no seu casamento. E eu entendo. Eu entendo porque, mesmo aqui em casa, já tivemos momentos difíceis. Mas superamos com a força de Deus. Deus também quer que você supere. Talvez esteja passando por algo muito difícil com os seus filhos. Mas Deus também quer te dar forças para você superar esse momento. Talvez na sua vida estejam muitas coisas que estejam, que você fale que são inimagináveis, e que você talvez esteja pensando assim, eu não terei forças. Sabe, é incontável o número de notícias difíceis que eu vejo hoje, de amigos passando no casamento, de amigos com seus filhos, de problemas com as pessoas que eu converso, de problemas emocionais que têm se espalhado de uma maneira tão forte,
né? Problemas ligados aí a lidar com esse misto de incertezas que nós estamos lidando. E aí, como é que eu, Hércules, substituo a incerteza pela certeza? Porque a incerteza do futuro, ela é verdadeira. Ela é verdadeira para mim. Hoje eu estou aqui, mas eu poderia não estar. E aí, eu poderia lá em 2009, eu poderia não estar mais aqui. Mas eu estou aqui. Ou seja, a gente não sabe mesmo o que vai acontecer amanhã. E todas essas incertezas podem dar para a gente uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande. Se eu não confio nas promessas de Deus. Porque se eu confio nas promessas de Deus, eu posso olhar para um futuro nebuloso, ou seja, que não é bom e nem ruim, porque eu não conheço, né? Porque eu não conheço o que vai acontecer amanhã, porque eu não conheço se a gente vai ficar aqui mais um mês ou mais um ano. Eu não conheço, eu não sei, e ninguém sabe, a não ser Deus. Mas eu posso olhar para essa neblina e falar assim, seja o que acontecer, Deus me dará forças para superar as dificuldades. Nem as riquezas, nem a nossa formação, nem o quanto você tem, são capazes de te dar segurança. A única coisa que pode nos dar segurança, a única coisa que pode nos dar a força verdadeira para passar por esse corredor escuro pelo qual estamos passando, onde a vida, como ela tem ficado tão clara, né? Eu achei tão pertinente a gente falar de certezas e incertezas. Por quê? Porque uma coisa que a gente não pode falar é assim, o quanto a vida está clara, porque a vida é isso, a vida é incerta. Eu estou falando de coisas aqui que aconteceram na minha vida, que eu poderia hoje não estar aqui, e não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje, ou seja, simplesmente havia uma decisão de eu ir para uma missão e por um acaso meu amigo se ofereceu. E aí isso tudo mudou para a família dele, mudou para a minha família, mudou para a minha vida. Então o futuro ele é incerto. E a única coisa que a gente pode ter então de certeza é justamente confiar que Deus vai nos dar a força. Então se eu tenho... e aí eu já estou falando de duas promessas incríveis. Primeiro, que se eu lembrar de Deus em tudo que eu fizer, sejam situações inesperadas que vão acontecer todos os dias, Deus vai me dar a sabedoria para fazer aquilo que eu preciso fazer. E quando eu tiver, e se eu passar por coisas, por águas profundas, ou mais profundas do que a gente está passando, nesse futuro incerto que a gente vive, eu posso confiar numa segunda promessa que é Deus me dará forças para atravessar. E a última promessa que eu queria falar hoje, para a gente encerrar, é que Deus promete, né? A gente começou falando sobre um futuro incerto. E aí Deus faz uma promessa sobre um futuro. E aí eu acho incrível, né? Esse Deus incrível, maravilhoso, que é o mesmo Deus que fala que a gente é como uma neblina, ele faz uma promessa para o futuro. E aí vamos ler juntos, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que fala assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É incrível o que Deus promete aqui em Jeremias. E ele fala: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Dorme com um barulho desse, meu amigo. Dorme, minha amiga, com um barulho desse. Não é a medicina. Não são os cientistas. Não é eu. Não é você. Somente Deus conhece os planos que Ele tem para nossas vidas. Mas aí Ele faz aqui um retoque que é prosperidade. Então,
Mas, Hércules, agora eu não entendi muito, né? Porque a gente estava falando aqui de um futuro de incerteza, mas aí Deus fala de um futuro de prosperidade. É que aqui Deus estava falando que se a gente pensar que o futuro é uma linha e que um dia ela chega num lugar, e esse lugar é o céu, né? Que é o lugar onde Deus deseja que todos nós estejamos um dia unidos com Ele, vivendo com completa união com Ele. Ele fala, olha, eu vou te proporcionar um futuro de prosperidade e cheio de esperança. Sou eu, Senhor. E eu acho incrível. Agora, sou eu, Senhor, quem está falando. É interessante que muitas promessas de Deus ele carimba, né? Como eu falei lá, da confiança, da competência e intenção, ele carimba. Olha, quem está falando sou eu, Deus. Pá! Ó, lembra de mim, que eu vou te dizer aquilo que você precisa fazer. Sou eu. Pá! Né? Olha, vai atravessar águas profundas, mas eu vou te dar força. Quem está falando sou eu. Tá! E aqui ele fala que sou eu que estou falando. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, né? Porque a gente está passando por um futuro hoje, né? Um futuro amanhã, um futuro de curto prazo que a gente não sabe, né? Não sabe o que fazer e não sabe o que vai acontecer. Mas então existe uma promessa que se a gente está perto de Deus, a promessa que Ele te fala é: eu vou te dar um futuro cheio de esperança e de prosperidade. Essa prosperidade não fala necessariamente com coisas nesse mundo aqui. Isso é o que muitas pessoas, que muitas vezes é falado, mas fica bem claro na Bíblia. Muitas pessoas que eram homens e mulheres incríveis de Deus morreram com dificuldades, né? Mas morreram ricos, né? Morreram talvez com nada na carteira, né? Com nada no saco, porque não precisavam carteira, mas morreram ricos com Deus. Que no final das contas, quando tudo isso acontece, quando toda a vida se vai, quando quando todas as coisas passam, ou quando passamos por algo dessa magnitude que chacoalha nossas estruturas, a única coisa que é firme são as promessas de Deus, porque o futuro ele é incerto. As coisas desse mundo eles são incertas, como Guilherme falou, Deus é bom, isso é certo. As promessas de Deus, essas são certas. Então nessas coisas você pode colocar a sua vida, nessas coisas você pode colocar a sua família. E aí algo que acontece é que a gente é exposto, né? Nesse tipo de coisa que nós estamos passando, somos expostos às nossas fraquezas. Eu não sei como é para você, mas para mim essa semana foi uma semana difícil. Falei com alguns amigos, falei com a minha esposa, o quanto foi difícil, uma semana difícil, e somos expostos a isso. Mas aí vem a promessa de Deus, né, de que Deus promete um futuro de prosperidade e cheio de esperança. Essa é a promessa. Isso é o que Deus traz. E eu, para terminar esse ponto dessa promessa de um futuro cheio de esperança, eu queria contar uma história, né, da minha vida. Eu e minha esposa sonhávamos ter um filho, né, um filho ou uma filha, e tentamos durante algum tempo, e isso não acontecia. Que a gente decidiu fazer, obviamente, né? Vamos buscar um diagnóstico, né, para saber o que a gente tinha que fazer, algum tipo de necessidade que a gente deveria atuar, fomos buscar um diagnóstico e o diagnóstico foi
não detectamos nada. Não existe causa aparente para não ter. E aí estávamos nós aonde? Aquele lugar que nós não gostamos de estar, que é o lugar das incertezas. Mas Deus é tão bom. E aí o que Ele fala na Escritura, de que Ele promete um futuro de prosperidade e cheio de esperança. 5 anos depois, estava nascendo a nossa filha, que hoje tem 5 anos, e é uma das grandes bênçãos de Deus na nossa vida. Ou seja, às vezes temos coisas que são muito incertas e que a gente não controla. E talvez isso esteja acontecendo também com você hoje, no momento onde você está completamente sem esperança, sem diagnóstico, sem solução. E é nesse momento que eu queria te falar que existe algo para você pegar, que existe algo que vai mudar a sua vida. E aí não sou eu, são as promessas de Deus. Porque se você se agarrar nas promessas de Deus, se você se dirigir para Deus, se você buscar se aproximar de Deus, se você buscar conhecer mais a Deus, entender as suas promessas, entender a sua sabedoria, receber a sua força, eu tenho certeza de que o que Deus vai produzir na sua vida é o que Ele fala aqui nessa promessa. A prosperidade e um futuro cheio de esperança. E aí Deus deixa claro. Né? Para mim ficou muito claro, eu poderia falar essa história só, tem muito mais detalhes do que eu estou falando aqui. Mas o que eu queria ressaltar é que muitas vezes na nossa vida, e aí tanto na primeira história que eu contei, que aconteceu comigo, tanto na segunda história, que existem vezes na nossa vida, e muitas vezes em que Deus deixa claro, né, como eu falei daquele carimbo dele, Deus deixa claro assim, olha, sou eu, Senhor, quem está fazendo, sou eu, Senhor, o seu Pai que te ama tanto, que deu o seu Filho por você, o seu Pai que sabe todas as coisas, e sei o que seu coração deseja, e sei o quanto você deseja, e sou eu, seu Pai, que tem o poder de fazer qualquer coisa, e que mesmo quando você estiver passando por águas profundas ou incêndios, eu sou capaz de te proteger, de te dar forças e de te levantar para isso. E aí, eu tenho muita gratidão a Deus por causa das suas promessas, porque então fecha esse ciclo que pode estar tudo incerto, né? O futuro pode ser incerto, o presente pode ser incerto, mas as promessas de Deus são a certeza que nós temos. E aí, Deus é capaz de transformar a incerteza em esperança. Deus é capaz de transformar a derrota em vitória. Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. E aí isso traz uma perspectiva muito diferente para o futuro. E consegue, como eu falei, ser aquela âncora. Como é bom saber que existe um Deus que sabe todas as coisas, que tem todo o poder e que me ama. E é por isso que eu posso confiar nas suas promessas. Como é bom saber que Deus vai me guiar nas incertezas. Que sim, o caminho é incerto, o corredor está escuro, mas Deus vai me dar a sabedoria de por onde eu devo andar em cada passo da jornada. Sim, eu sei que a gente está num lugar de perigos desconhecidos, de uma vida desconhecida, mas Deus pode me dar as forças para me fortalecer contra desconhecido. E por último, eu sei que embora tudo isso esteja acontecendo, e se eu me agarrar a Deus, Deus está preparando para mim um futuro cheio de esperança. E aí Ele vai usar inclusive toda essa bagunça, tudo isso que está acontecendo, Ele vai utilizar ao produzir esse lugar, esse futuro cheio de esperança.
E é nesse lugar, sabe? É no lugar, lá nesse lugar das promessas de Deus, é que nós encontramos os grandes homens e mulheres de Deus. Porque eles não eram diferentes de mim e de você. Como Abraão não era diferente de mim e de você. Foi lá que eles encontraram uma força que eles não tinham. Foi lá que eles encontraram uma sabedoria que eles não tinham. Foi lá que eles ganharam a coragem para fazer o que era certo, mesmo quando todo mundo fazia o que era incerto. Foi lá que eles encontraram a resiliência para talvez morrerem, entregarem suas vidas sorrindo. Por quê? Porque acreditavam que mesmo aquele sofrimento da perseguição que eles estavam sofrendo, aquilo era os momentos finais de um futuro cheio de esperança. E a única coisa que nós devemos fazer nesse momento é nos agarrar nas promessas de Deus. Então, se existe hoje um lugar, se você precisa de algo, se você quer ter um futuro brilhante, a decisão mais sábia que você pode ter nesse momento é ter a coragem de se agarrar em Deus, confiar nas suas promessas. Nesse momento nós teremos então o momento da Santa Ceia, o momento onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Que, como eu falei lá atrás, em João 3,16, que Deus entregou para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado pelas tuas promessas que se cumprem sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, tão bondoso, tão poderoso, tão onisciente. E ao mesmo tempo, Pai, é um Deus amoroso que nos ama, que luta por nós, que nos inspira, que nos anima, que foi capaz de demonstrar um amor de maneira tão profunda, de dar o seu Filho, para que nós pudéssemos estar perto de você. A minha oração, Deus, é que, por conta de tudo isso que nós lemos, que Teu Espírito toque nos nossos corações de maneira profunda e nos leve mais para perto do Senhor e nos ajude, Pai, a confiar nas Tuas promessas. Pai, queremos honrá-lo e queremos agradecer de todo o nosso coração pela morte e ressurreição de Jesus, que é por isso que podemos hoje ler a Tua Palavra e olhar para um futuro cheio de esperança. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço.
Olá, foi muito bom ter você conosco aqui no culto. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê um like aqui embaixo e também, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Tudo isso contribui para que o canal fique mais conhecido e assim mais pessoas tenham acesso à mensagem de Jesus através dos nossos cultos. Se você tem algum pedido de oração, clica na descrição do vídeo e lá tem um formulário que você pode preencher e colocar o seu pedido lá. E se você deseja conhecer mais a Cristo e mais a Palavra de Deus, tem um formulário aqui embaixo onde você pode colocar seu nome ali e algum de nossos membros entrará em contato com você para que você conheça mais a Bíblia e conheça mais a nossa igreja. Então é isso. Até domingo que vem.